Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei qual horário que tu tá vendo esse episódio, mas seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Let It Be. Vamos começar então agradecendo aos nossos patrocinadores, que é nada mais nada menos que Águas Minerais Itaara. Obrigado a galera da Itaara. Delta Engenharia e Energia Solar, obrigado Esliel e toda a galera da Delta, muita energia solar aí. Berola Doces Finos, né? Pensou em doce, né, de Pelotas, é na Berola, aqui em Camaquã. Factory Beer, toda a galera, grande abraço, muito obrigado por estar com a gente, né, fornecendo a bebida de hoje à noite aí, que maravilha. Vonan Engenharia, Vonan, aquele abraço, nosso primeiro patrocinador, né, do podcast foi o Vonan. Pódio Sports Bar, muito obrigado ao Léo, né, ao Pódio, e também ao X do Raio, a Karine e toda a equipe lá. Valeu! Passo a Passo e Passo a Passo Sportline, muito obrigado, Alia e toda a equipe, por estar com a gente. E também Comercial Astral, pensou em peça, pensou em parafuso, pensou em utilidades e ferramentas, Comercial Astral é o lugar certo. Bom, vamos ao episódio de hoje. O episódio de hoje, né, a gente tem um convidado para lá de especial. É um cara que manja muito de esporte, tem muita história para contar e, cara, na narração ele é referência para todos nós aqui. E o resto, vamos deixar para ele contar a história dele, junto com a gente conversar, trocar experiência e dar muita risada. Então, com vocês, no episódio de hoje, Celiomar Garcia, né, o famoso Celinho. Fala, Celinho! E aí, Lucas, beleza? Como é que tá, meu amigo? Show de bola. Cara, prazer te ter aqui nessa mesa, tá? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar com a gente. E, cara, nosso objetivo no podcast é o quê? A gente sempre quer trazer pessoas aqui para conversar de todos os segmentos, pessoas que fazem a diferença na nossa cidade, dentro do trabalho que estão inseridos, né, da função que desempenham. E com certeza tu é uma dessas pessoas que fazem a diferença na nossa cidade, com o teu trabalho esportivo, com as coberturas que tu faz, que são maravilhosas, com a tua narração, que é impecável, tá? Então seja bem-vindo ao nosso programa, cara. Eu que agradeço, cara, assim, sem palavras para descrever esse momento. Em questão de podcast, é o primeiro que eu participo, e parabenizar vocês, né, pelo excelente trabalho. Hoje à tarde ainda estava acompanhando mais um pouco, né, desse trabalho aí. É muito legal, né, porque são histórias que ficam, né, perpetuadas para a vida toda, né, através das câmeras, dos microfones, né, e é legal as pessoas conhecerem um pouco mais da nossa história, né. Muitas vezes a gente trabalha, a gente presta serviço, a gente consegue resultados maravilhosos, mas quem está ali nos assistindo, o nosso público, muitas vezes não sabe da nossa história, né, da nossa raiz. E então, falando em raiz, cara, vamos fazer o seguinte: quem é o Celiomar Garcia? Cara, tu é natural da onde, né? Onde que tu estudou? Como é que foi tua formação? Como tu chegou, né, até os dias atuais aí? Conta um pouquinho de ti aí. Bom, cara, eu me chamo Celiomar Garcia Dias, né? Sou conhecido mais hoje por Celiomar Garcia, em virtude desde que comecei a escrever no jornal A Visão, hoje extinto. Então tinha que escolher um nome, como se diz na gíria, artístico, né? E acabou ficando Celiomar Garcia, mas eu trago Dias também com muito orgulho, né? Que é os familiares dos meus pais, do meu pai, né? O Garcia da minha mãe. E, cara, eu nasci em 6 de dezembro de 1971, isso significa que sexta-feira, 6 de dezembro, eu estou fazendo 53 anos. Olha só, com muito orgulho, com muita satisfação, né, deste tempo percorrido, todo ele em Camaquã, né? Nasci em Camaquã e resido aqui todo esse tempo. Claro que já conheci outros lugares, mas morar nunca em outro lugar, né? Sempre em Camaquã, né? Camaquense raiz. Minha primeira escola foi a escola
escola Francisco Luiz, ali no bairro Bom Sucesso, né? Que era próximo onde eu morava, onde eu nasci, né? Onde eu me criei, que é na rua São João Batista, número 666, que era ao lado do presídio, abaixo do presídio ali, que é ainda, né? A residência tá ali até hoje, né? Mas aí há muito tempo a gente saiu dali, né? Aí depois, em termos de escolas, né? Eu saí do Francisco Luiz, me lembro que foi uma novidade muito grande, porque eu nunca tinha saído daquele ambiente, né? E eu fui estudar no Premem, na época. Fiquei uma semana só no Premem e eu vi que não ia conseguir me habituar, né? Dali eu fui pro estadual, do estadual eu também fiquei um tempo e aí fui pro Colégio das Irmãs, né? Consegui uma bolsa na época, no mesmo período em que o Luciano Cabeça, que hoje é o vice-vereador e vai ser, né, o nosso vice-prefeito, o Coca, que é filho do Bagins, que é da Tutti Frutti, o Cuca, pessoas que estudaram comigo, né? E dali eu queria algo mais. Bom, tanto que lá nas Irmãs o meu professor era o Maurício, né, o professor Maurício Buchaim. E eu brincava muito com ele que ele só gostava de vôlei, né? Eu disse, pô, Maurício, eu gosto de futebol e aqui é só muito vôlei, né? Tinha umas brigas de vez em quando, né? Tenho um grande carinho pelo Maurício. E aí eu consegui ir pro colégio que eu sabia que praticava muito futebol, que era os Irmãos, né? Aí foi onde eu estudei. Nos Irmãos foi a minha última escola, praticamente, né? Fiquei lá e aí foi fazendo a minha trajetória. E toda ela voltada dentro sempre do esporte, dentro do futebol. Nos Irmãos, eu fazia campeonatos no recreio, né? Tinha campeonato no recreio que eu organizava com jogos de 3, 5 minutinhos, né, lá na hora do recreio, lá embaixo. E nas educação física da minha turma, que eram dadas pelo Sargento Pinto, já falecido, né? Eu organizava Grenal, nós tínhamos o Grenal da nossa turma, né? Grenal com todas as anotações, goleador, escalação. E como eu tinha um dos melhores goleiros na época de Camaquã, que era o Chimbé, que era colorado, eu dificilmente perdia Grenal, né? Nós não perdíamos Grenal, nem era porque o nosso time era tão bom, né? Jogava Rosinha, eu, Companhia Limitada, mas o Chimbé fazia diferença. Então aí foi pegando um grande amor, né? Pelo futebol e pela anotação, né? Que eu gostava muito. E isso foi se desenvolvendo com os campeonatos da ABB, né, Lucas? Ali no campeonato da ABB foi que praticamente eu posso dizer assim que eu meio me encontrei e comecei a imaginar que um dia eu poderia estar do outro lado, não só praticando esporte, né? Porque eu ia pra ABB, eu anotava todos os gols. Chegou alguma época que o Cardeal, falecido, saudoso Cardeal, ele me perguntava pra ti, como é que se realmente, fulano lá, confere nas tuas anotações aí, quantos gols tem o fulano, só pra mim ver aqui. Então nós trocávamos ideia, porque eu sempre fui muito amigo do Cardeal, né? E assim seguiu, né? E aí depois foi indo, né? Participando de competições e me encontrando, né? Trabalhei em algumas rádios na época que eram chamadas de piratas, né? Na área esportiva, né? Fazendo já esporte. E num veículo oficial mesmo, assim, podemos dizer de oficial, foi no jornal A Visão, né? Que era do Alex Soares na época, que eu fui convidado. Fui indicado pelo hoje vereador Ronaldo Soares Huguinho, Ronaldinho, né? Que me indicou a ele. Na época, eu brinco com o Alex até hoje, porque eu cheguei lá não desfazendo, porque o que ele me delegou eu fiz. Mas quando eu me apresentei no jornal A Visão, eu me apresentei para fazer esporte. Sem nem saber ligar um computador, mas eu me apresentei para fazer esportes. Porque ele estava lançando o jornal, só que eu cheguei lá, ele me colocou a abrir bancas de jornal, para onde seria vendidos o jornal. Fiz tudo, né? Só que antes mesmo do jornal iniciar, o que não era para ser acabou sendo. Eu me tornei o colunista do jornal A Visão, na área esportiva, e o editor, né, de toda a área esportiva, né? Enquanto o jornal durou, enquanto ele perdurou, né? A gente fez de tudo lá, mas eu digo que sempre foi uma grande alavancada, né? E aí depois vem a Rádio Camaquense, já com comentários pequenos, né? Que eu agradeço sempre ao Renatão, o Luiz Renato Barbosa, também saudoso Luiz Renato Barbosa, ele sempre fazia questão que eu falasse alguma coisa de esporte, mas eu não tinha nenhum vínculo, eu só ia lá e fazia o comentário. Mas a minha grande alavancada mesmo aí foi quando o Guarani entrou no profissional, né? Porque daí eu recebo o convite, eu sou indicado pelo Alex Soares ao Enon Cardoso da Rádio Tapense. Certo. Para mim fazer reportagem, porque até então de narração eu nem imaginava, assim, mas nem sonhava que eu ia fazer um dia uma narração, né? Eu apenas fui para ser um correspondente, né? Chega de uma hora para outra eu tô de frente com o Mário Lima,
que para quem conhece foi narrador da Guaíba, foi narrador aí na Gaúcha, Santa Catarina lá na Eldorado, então um narrador que tinha o seu jargão, né, do nasceu, né, chora neném, então um grande narrador, né, e eu fiz uns 4, 5 jogos com ele, eu de repórter, eu e o Alex Soares de repórter, ele de narrador, o Enon Cardoso de comentarista e o Silvio Pereira também, que é um irmão que eu conheci através do rádio, era o técnico de externa, né. E aí foi seguindo, foi tendo a história, e alguns me perguntavam, mas por que tu não tá na Camaquense e tu tá na Tapense? A Camaquense tinha uma equipe já fechada na época, né, e eu não era, eu narrava na Tapense e fazia comentários na Camaquense, né, mesmo assim. Aí a coisa foi andando, eu fiz um bom período na Tapense, né, e foi na Tapense que surgiu, né, a primeira oportunidade para ser narrador, né. Foi uma coisa do nada, assim. É uma história muito legal porque eu faço o jogo em Bagé, lá no Estrela d'Alva, como repórter, já sem a narração do Mário Lima. O Mário Lima já não era mais nosso narrador. Ele já tinha deixado porque ele recebeu um novo convite para retornar a Guaíba. Então, foi contratado um narrador aleatório lá em Bagé para fazer o jogo entre Guarani de Bagé e Guarani de Camaquã, e eu faço o jogo como repórter, como eu sempre vinha fazendo, né? Só que isso era numa quarta-feira à noite, foi o jogo, e no domingo o Guarani receberia o Farroupilha, isso 2010. O Guarani receberia o Farroupilha aqui no Silvio Luiz. Só que como o Enon, ele queria comprar uns equipamentos para mesa de som, ele queria uns equipamentos. Nós iríamos ficar ali em Jaguarão também, para ele dar uma olhada em umas coisas que ele queria olhar, e também ficar na casa de um amigo dele, que era conhecido de infância dele. Então nós saímos de Bagé, posamos em Bagé, e fomos na quinta-feira para Jaguarão, e ficamos lá até sexta-feira, mais ou menos, de tarde, quando nós voltamos para Camaquã. Quando nós estamos voltando, no carro, eu, o Enon e o Silvio Pereira, no Uno, ele lembra que tinha esquecido de pedir a linha. A linha era a famosa linha de transmissão que tu tinha que ligar para Oi te liberar a linha para te fazer a transmissão. E quando ele falou aquilo que ele, não pedir, dificilmente a gente vai conseguir agora, porque tá muito em cima. E eu não fazer um jogo do Guarani em casa, eu já ficava chateado, né? Aí ele para num restaurante pra gente comer uma coisa, e ele mexe no telefone, liga pra lá, liga pra cá, voltamos pro carro e ele resolveu o problema. Tá liberada a linha, conseguimos a linha, vai ter jogo, pode ficar feliz de novo que nós vamos estar lá no Guarani domingo para fazer a transmissão. Beleza. Andamos mais uns 5 quilômetros, mais ou menos, antes de chegar em Pelotas. Aí ele, mas tem outro problema. Mas não temos narrador. Esqueci que nós não temos narrador, não contratamos ninguém. E do nada, o Silvio, que era o nosso técnico de externo, ele diz, o Celinho narra. E eu, no relance, eu disse, narro mesmo. Mas eu nunca tinha narrado uma partida de futebol, nunca peguei um microfone para narrar um jogo. Só que eu levei um pouco na brincadeira. Eu fui vindo, eu não gostava muito de brincar, ele tá brincando comigo. Vai chegar na hora, não tem, né? Não vai ser. Não vou narrar. Chego em casa na sexta, na sexta noite ele me liga, ele diz aí, tá pronto pro jogo de domingo? Eu disse, não, claro que tô pronto pro jogo. Mas tô levando na brincadeira ainda, No sábado eu vou assistir o Rachão do Guarani, que era normal, no sábado pela manhã. Certo. E ele me liga de novo. E aí, onde é que tu tá? Eu disse, só pode estar no Guarani, né? Eu disse, tô assistindo o Rachão. Ele disse, te prepara que domingo é a tua estreia. Eu continuo ainda levando na brincadeira, né? Mas só que aquela brincadeira pra mim já tá começando a tomar tá começando a ficar sério. Tá começando a ficar sério. Chego em casa ali, depois tô à tardinha. No sábado eu morava na Nestor de Moura Jardim. Ele me liga de novo, né? Ele disse, cara, eu tô te falando sério, tu vai narrar. Sabe quando tu quer acreditar, mas tu tá levando ainda que é brincadeira, mas eu disse, não, mas para aí, eu vou ter que pelo menos tentar me preparar, vai que seja verdade mesmo. E aí eu chamei meu filho, Vinícius, e eu disse, cara, eu tenho que descobrir um gol, eu tenho que ter um gol pra narrar. Aí ele ainda me disse assim, ô pai, feito? Eu disse, não, feito é do Paulo Brito, eu não vou copiar narração, né? E aí, vai daqui, vai dali, não consigo lembrar, né? E aí ele me diz assim, guardou. Guardou. E eu disse, quem sabe, guardou, né? Guardou, até então não sabia ninguém que narrava dizia esse jargão, né? Esse bordão, guardou, disse, quem sabe vamos de guardou. Mas sigo assim, né? Pensando, né? Mas não é verdade.
Cara, eu acreditei quando foi 00:30 do sábado, já domingo, na verdade, né? Na madrugada ele me liga de novo, e aí tá o Silvio junto com ele, bota ele no telefone, aí ele falou, cara, não, te prepara mesmo que amanhã é tu que vai narrar, é tu que vai narrar, não tem outro narrador, o Mário Lima não tá aqui, eu não tenho com quem contratar, é tu. Aí a partir dali eu botei na cabeça, não, eu vou narrar mesmo. Só que eu tinha vontade de narrar, e quem dizia sempre que eu ia narrar jogo era o Paulinho da Hidrosul, o Paulo César Brum. Uhum. Paulinho, ele vivia dizendo que eu ia narrar, que eu ia narrar no Beira-Rio, que eu ia narrar no Olímpico, ele dizia na época, porque não tinha arena ainda, né? E eu disse, para, Paulinho, não, tu vai narrar Grenal, tu vai vendo. Eu disse, cara, acho que não, mas... Ou ficava assim, né, meio... Não, se eu nem narro aqui, como é que eu vou narrar um Grenal? Assim? Porque eu pensava, assim, pra mim narrar um Grenal, eu vou ter que estar numa gaúcha, numa Guaíba, e eu não imaginava, assim, essas coisas. Mas eu vou pro jogo, né? Vou pro jogo, me preparo, faço uma abertura de jornada escrita, umas 3 folhas mais ou menos, falando do momento. E quando o juiz apita o início do jogo, que eu tô com aquele microfone na mão, que aí eu vejo assim, cara, eu não tenho mais saída agora. Eu não tenho que fazer, porque daí eu vi que eu era a voz do jogo. Eu era a voz do jogo, eu era o responsável por comandar a jornada. Quando eu era repórter, eu falava um pouquinho. Quando o cara me chamava, eu ia fazer uma entrevista, então eu fazia o bate-bola. Não, ali eu tinha que comandar o espetáculo. Mas a coisa foi indo, ela foi indo. Hoje eu me lembro, assim, das coisas de hoje. Hoje, se eu estiver olhando pro lado, eu consigo narrar o que o cara tá fazendo lá, porque eu olho rapidinho, eu já vejo e saio daquela situação. Mas naquele momento ali... E aí, no meio da jornada, o Mário Lima e o Alex Soares, que estavam em Porto Alegre, lá no apartamento do Mário, o Alex estava lá com ele, eles escutam, naquela época, não tinha nem lá, não era live, mas estava no aplicativo ali, né, e eles escutaram a minha voz. E eles ligavam, não, eu pensei que tu tava brincando, não, você nem tá narrando mesmo. Não, vocês estão ficando louco, né? É louco, vocês estão loucos, né? Mas claro que eles torcendo também, mas naquela... E dali pra frente foi, né? O primeiro gol que eu narro foi do Alex Silveira, né? Do Leco. Ele faz, o Guarani ganha do Farroupilha de 4-1, vivia um momento muito difícil, né? E dali pra diante foi indo. Então hoje eu tenho alguns gols no YouTube que eu gravei até só com a voz, né? Chegava gravado uma maquinazinha de fotografia. Então, assim, às vezes eu fico escutando assim, eu vejo, pô, mas eu melhorei bastante, hein? Porque eu ia muito rápido na coisa, né? Então foi indo, né? E aí o Guardô, eu deixo de narrar o Guardô um dia no Bento Freitas, quando eu tô narrando um jogo do Guarani. Eu narro o jogo, o Guarani tá perdendo, e vai o intervalo. O saudoso Bagé também vai fazer o comentário dele. Lá no Bento Freitas as cabines são próximas, eu tava próximo da cabine da Pelotense. E aí no intervalo eu vejo que eles vão reproduzir o gol da Pelotense ali, o gol do Brasil, né? E o Marcelo Pellegrinotti tava narrando o jogo e ele narra, atenção, entrou o Brasil, apontou, disparou, guardou! E o Marcelo Pellegrinotti é um narrador bem mais das antigas do que eu. Talvez eu sou até mais velho que ele, mas ele é mais do que eu. E aí eu chamo ele no final do jogo e disse, cara, quero te pedir desculpa porque eu não sabia que tu narrava o Guardô mesmo, e é o teu bordão. Ele disse, capaz, pode continuar narrando, não tem nada a ver. Eu disse, não, mas é o teu bordão, deixa que eu vou tentar achar o meu aí ao longo do tempo, né? E aí foi indo, eu não narrei mais o Guardô, ia narrando mais gol, né? E aí surgiu, né, o Se For Pro Gol Me Chama Que Eu Vou, né? E do nada quando eu vi, tinha pegado, né? Se for pro gol, me chama que eu vou. Teve outro jargão também que eu usei muito, mas que eu quis abolir ele, porque na hora eu fiquei assim, eu dizia muito o deixa cair, né? Um exemplo, tu como repórter, tu me chamava e eu deixa cair a informação, né? Só que em 2013 o Guarani passou pelo momento mais difícil da trajetória dele, que foi o rebaixamento. Então eu me preocupava muito com as coisas e eu pensei que as pessoas podiam achar, assim, tipo, que alocar aquilo ao Guarani que tava caindo, né? Sim. Então eu aboli o deixa cair, mas muita gente hoje me encontra ainda fala assim, aí deixa cair. O deixa cair era um jargão que eu usava ali, um bordão que eu digo, né? Quando o repórter me chamava, mas eu realmente larguei depois que aconteceu isso. Eu, inclusive, eu luto muito, tô tentando terminar o meu livro, eu não consegui ainda, mas eu tenho algumas páginas, tenho inclusive uma página na internet, que ali tem um esboço, né?
onde eu conto essas histórias que eu te contei agora, tem alguns esboços disso aí, como eu comecei a narrar, o início de tudo, algumas viagens, né, que a gente fez com histórias marcantes, né, brigas, entre aspas, né, depois de uma boa cerveja. Então, assim, são histórias muito legais, né, mas eu não consegui concluir ainda. O livro, ele vai se chamar Pelas Jornadas Esportivas da Vida, né. É o meu grande sonho, né, de publicar ele ainda, né. Mas fazendo um livro, então. Tô fazendo lá na internet, a página é Pelas Jornadas Esportivas da Vida, no Facebook, já dá pra ver um esboço. Eu devo ter lá uns 16 capítulos, onde eu conto várias histórias. Eu conto a história de Frederico Westphalen, que é a maior decepção, né, que o Guarani teve, que foi um não acesso, né, por toda aquela história que envolveu o esportivo de Bento Gonçalves, né? Porque além de ser um profissional, na época, eu era também muito torcedor do Guarani, né? Muito torcedor. Então eu não concordava, às vezes, com algumas coisas. Isso me rendeu processo, né? Eu tive processo contra o Luiz Carlos Vinck, ele me processou, enfim. Até de um erro que eu cometi por não saber, mas por estar indignado com algumas situações. Mas hoje superado, né? Hoje superado, também conseguimos reverter, né? Até porque era o calor da emoção, mas era o tanto que eu me aprofundava com o Guarani, né? E o Guarani, ele me deu, eu posso dizer assim, que se não fosse o Guarani, talvez eu não seria hoje narrador. Podia ser, mas talvez não seria. E 2012, que foi o grande momento do Guarani, foi o momento de maior apreensão que eu tive na minha vida. 2012 foi o momento que eu mais passei apreensão. Porque foi o momento que a minha mãe, ela estava realmente ruim, né? Ela faleceu de câncer, né? Eu corri muito com ela. Então, enquanto eu estava em Camaquã, eu estava correndo com ela. Hospital Conceição, Camaquã, Hospital Conceição, Camaquã. Só dava o tempo para ir para as viagens. E o meu grande medo que eu tinha, o meu maior medo que eu tinha era de eu estar numa viagem longa e eu receber a notícia que eu sabia que eu iria receber mais cedo ou mais tarde. Ela viria, né? Mas aí Deus preparou tudo, que eu recebi essa notícia quando eu não estava narrando o jogo, né? Já tinha terminado a temporada de 2012, ela morreu em agosto, mas de 2013, aí nós não estávamos em jogo. Tava até, mas, por exemplo, em 2012 eu tive em Frederico Westphalen, imagina, 600 quilômetros de distância, e eu lá. E às vezes eu pensava para mim mesmo, imagina se eu recebo do outro lado uma ligação agora, em meio aqui a essa distância que a minha mãe faleceu, eu tenho que retornar todos esses quilômetros, enfim. E eu sabia, era uma coisa que eu sabia que mais cedo ou mais tarde iria acontecer, porque ela estava realmente... já chegou ao ponto até de eu pedir, né, para que Deus levasse ela, porque ela não merecia estar sofrendo mais, né. Então foram assim momentos também, mas que marcou a trajetória, né, que marcou a trajetória. E, então o caso da minha mãe e do meu pai, eles ligam muito a isso, porque o meu pai eu perdi narrando, né, eu tava narrando, só que nessa época eu já fazia off-tube, né, eu já fazia estúdio, fazia na Meridional e fazia estúdio. E tu sabe, assim, aqui uma coisa me despertou, porque quando me chamaram no hospital, que o meu pai também, ele baixou em 11 dias, ele faleceu no dia 6 de abril de 2016, eu tava para fazer Grêmio e Brasil de Pelotas pelo Gauchão. Só que eu ia fazer no estúdio, né? Já tinha preparado todo o estúdio da Meridional, só que me chamaram no hospital às 5 horas da tarde, que era para mim autorizar o meu pai ser entubado. Só que eu também já sabia e o próprio médico, ele me disse, tu abraça teu pai, fala com ele, tenta ali ficar, porque eu acho que, vou te dizer sério, acho que ele não volta dessa situação. E aí eu autorizei, né, abracei ele, autorizei ali ele ser entubado, e eu falei pra minha esposa, eu disse assim, eu tô com tudo pronto lá no estúdio da rádio, eu vou pra lá, 7h30 tem o jogo, eu também tenho compromisso com meus patrocinadores, eu vou fazer o jogo, mas qualquer coisa que acontecer, tu me avisa, só não me liga, me manda mensagem, porque eu não vou conseguir atender o telefone, tu me manda mensagem, que é pra mim saber. Começa o jogo, eu fazia sozinho o jogo, eu tava sozinho naquele jogo, só eu e o estúdio, a televisão, eu tinha minhas vinhetas, meus comerciais, que eu disparava, então era o tempo que eu podia pra tomar uma água, e eu tô fazendo o jogo. E eu via que um número me ligava incansavelmente, mas eu não tinha aquele número na minha agenda. Eu disse, cara, é alguém que quer me dar um toque, que tá escutando, não sei. Isso era já umas 8 horas da noite, 8 e pouca, quase já dando o intervalo do jogo. Eu disse, eu vou esperar dar o intervalo e vou tentar, né? Porque eu avisei a minha esposa, qualquer coisa, mas o meu coração dizia que estavam me avisando, né? Eu disse, eu vou tentar avisar ela que ela pode
me mandar mensagem. Cara, o meu coração dizia que aquilo ali era algo que ia me avisar. Mas era um número estranho. Quando dá o intervalo, eu deixo rodando uma vinheta, as comerciais, e vou atender. Aí toca o número, eu vou atender, era o meu sobrinho. Ele bate, eu tô tentando ligar, eu acho que só não tem meu número. Eu disse, não tem, porque eu não posso atender porque eu tava no ar. Ele, o vô faleceu. Isso foi no intervalo do jogo, cara. Sabe assim, quando dá um silêncio, eu tava sozinho no estúdio. E aí demora um pouquinho pra ficha cair. Eu volto, coloco a trilha, e naquele momento a Rádio Camaquense passava por uma dificuldade de sinal. Então não chegava muito, a Rádio Camaquense não estava chegando muito no interior, mas a Meridional chegava. Certo. Então eu disse, eu preciso voltar, porque meu pai era muito conhecido no interior, para mim avisar o pessoal também, né? Só que eu volto, tento falar e não consigo. Aí a emoção vem, né? O pessoal lá do outro lado sem entender muito, eu levanto a trilha, baixo de novo, aí eu conto a história, meu pai faleceu, assim, eu peço desculpa para todos, mas tô encerrando essa jornada aqui, eu desligo, aí tá, chega as mensagens ali, aí eu desligo, eu tiro ali a transmissão do ar, que não era com imagem, era apenas rádio mesmo, boto ali a rodar e eu paro, né? Eu paro assim, eu fico uns 10 minutos, assim, quieto no estúdio, porque aquela ficha ele demora a cair, né? Mas foram, assim, situações também que aconteceram e foram marcando essa trajetória, né? Mas o meu pai era um grande incentivador meu, né? Tanto que ele não gostava de futebol. Se ele fosse ser torcedor, ele seria gremista, mas ele gostava do Inter porque eu era o único colorado da família, né? Colorado mesmo, né? Então ele até acabava se identificando um pouquinho com o Inter, sem ser... Ele não era ligado em futebol, assim, mas se ele fosse, ele seria gremista, né? Certo. E ele gostava do Inter, a minha mãe também, por causa de mim, né? E sempre me apoiou bastante, né? Então foram várias histórias, assim, né? Celinho, realmente, a gente percebe na tua fala, cara, teu olho brilha tu contando essa tua história inteira, porque, cara, dá pra ver, o esporte, a questão esportiva e a questão do futebol tá no teu DNA. Verdade. Cara, a gente percebe assim, tanto é que eu tenho convivido contigo desde a prainha do ano passado, né? Tu é um cara pontual, tá sempre junto. Aí eu comecei a conviver contigo, comecei a ver, tu conhece cada jogador de qualquer time aqui da região que vai jogar, tu sabe o nome de praticamente de todos, né? E tu sabe o nome, o apelido, sabe, conhece histórias particulares de cada um. É impressionante o teu conhecimento que tu tem de futebol. E tem a questão do... Tem a parte que tu chegou no Clique Camaquã, né? Que é onde tu tá... Eu saio da Rádio Camaquense. Depois que eu saio ali, eu saio da Tapense e eu faço vários jogos com a Camaquense no Guarani, né? Certo. Aí da Camaquense é um pulo também pra Meridional. Depois que eu saio da Meridional, eu volto pra Camaquense, mas eu não tô quase que, assim, narrando mais jogos, a não ser alguma Santa Alta, enfim. Só que em 2017, do nada, me surge o convite para ser diretor de esportes do município. Me surge o convite e eu repensei, eu disse, mas eu já tenho, assim, eu já passei por vários setores. Atleta, meia boca, mas como treinador... Jogava bem, Celinho? Meia boca, meu filho, quem olha meu filho jogando diz que eu não pode acreditar que ele jogue pelo tanto que eu joguei, né? Eu fui meia boca mesmo. Agora, meu filho é destacado. Mas minha grande trajetória no futebol foi como treinador, né? Como treinador, sim. Daí eu ganhei, claro, junto com meus atletas, eu sempre digo, treinador de final de semana, né? Porque eu não treino como o Vélez treina, por exemplo, todos os dias, né? Certo. Mas o treinador, ele tem que ter o contato com o jogador, ele tem que ter a confiança do jogador, ele tem que ter um respeito dentro do vestiário, ele tem que saber valorizar o cara que vai no jogo. São todos esses detalhezinhos que eu sempre costumo dizer pra alguém que me pergunta. Eu disse, cara, tu não vai pegar o cara do braço e dizer que ele vai fazer isso aqui, porque é ele que vai fazer no campo. Tu não treinou ele durante a semana, mas ele tem que saber que dentro do vestiário, na equipe dele, quem manda é tu. É tu, ele pode ser craque, pode ser o que for, mas ele vai jogar se tu mandar. Então, como treinador, eu consegui bastante títulos, né? Aí eu disse, eu tenho que aceitar o desafio também porque eu já tinha, por exemplo, se eu levar em conta a Santa Alta, vamos levar assim a Santa Alta, que é uma grande paixão que eu tenho também. Joguei, fui treinador, fui campeão como jogador, fui campeão como treinador.
transmissão, fui narrador, fui repórter da competição e eu disse, mas tá me surgindo, dá para me organizar a competição, né? Como diretor de esportes. Então, é o meu grande desafio. É a hora que eu vou poder, né, dar uma alavancada. Que sempre teve tanto carinho. Exatamente. Tu ter a oportunidade de cuidar dele. De uma hora para outra, eu tô organizando a competição. Então, eu fecho todos os ciclos na competição, pode dizer. Eu posso dizer que eu fechei todos os ciclos na Santa Alta. E aí foram anos, assim, bastante desgastantes. Acho que tu, melhor do que ninguém, sabe o quanto é desgastante essa questão. O Nenê hoje tá lá. E principalmente o Nenê, às vezes, eu lembro quando o Nenê me dava conselho pra mim parar. Hoje, às vezes, eu tenho que dizer pra ele se acalmar, né? E ele me dizia muito isso, porque a gente gosta da coisa certa e, às vezes, foge um pouco do limite. E eu sou muito explosivo nessa questão. Eu não sou de briga, eu não sou de brigar, nunca bati ninguém nem nada, mas eu estando na minha razão, eu não sou muito de ficar quieto, né? Eu sou um pouco de ir, né, pro embate, né? Então eu tive muitos problemas por causa disso, mas procurando fazer a coisa certa, né? Então, saio termino meus 4 anos ali, que eu achei surpreendente, né? Porque eu sempre digo, naquela eleição primeira, nem votar no governo que ganhou, que era do Seu Ivo, eu votei. E não tem problema nenhum, porque eu não conhecia ele também, tinha outra situação, mas fui convidado e procurei fazer o meu papel nos 4 anos, né? Depois, eu também, assim, achei que eu não tinha mais clima para mim continuar assim, pelo tanto que eu acabava me entregando e acabava me estressando, então já estava bem difícil para mim, até em casa, assim, acabava levando um pouco para casa. E eu queria voltar pro rádio, pra comunicação. E fazia tempo que eu já tinha conversado com o Eduardo. Enfim, eu recebo outros convites, né? Eu recebo outras ligações, coisa, mas eu já tinha conversado com o Eduardo e aí a gente acerta, né? A gente acerta um programa, que era o A Hora e a Vez do Esporte, uma vez por semana. Ia ser 2 vezes por semana. Terça e quinta ia ser o programa. Inicialmente das 7 às 8, né? Da noite. Era esse. Só que eu acerto com ele um pouquinho antes do final do ano, para começar 1º de março. A 1º de março não, seria 3 de março, que seria não, seria às quarta-feira só. Era uma coisa assim, quarta-feira. Ia ser uma vez por semana. Só que aí, nesse meio tempo, ele me liga e diz, gente, eu andei pesquisando aqui, cara, o que tu acha? Vamos fazer diário esse programa aí e vamos mudar, vamos fazer meio-dia. Eu disse, cara, pra mim, porque eu ia fazer aquilo, né? Eu disse, pra mim tá bom. E aí a gente passa a fazer. Aí eu, ao invés de estrear no dia 13, eu estreio no dia 1º de março, né? De 2021, que foi quando eu comecei lá. Saí em 2020 da prefeitura e começo em 2021, 1º de março, né? Tanto que o programa tá agora pra atingir, acredito que em março ele deve atingir 1000 edições, né? Nesse período, né? Era pra ser uma edição uma edição semanal, né? Uma edição semanal, virou diária, né? Virou diária. E eu te digo assim, ó, ininterrupta, tirando feriados, né? Mas sempre que a rádio está no ar, o programa teve no ar. Nas minhas férias, o Eduardo me supre lá, faz o programa, né? Mas a rádio estando no ar, ele sempre teve o programa de segunda a sexta-feira, né? Então, e eu até digo sempre assim, ó, no Jornal A Visão eu fui muito bem valorizado. E eu falo financeiramente, né, pelo Alex, porque a gente foi quase um parceiro mesmo, né, na finaleira mesmo, ficou praticamente nós dois, né, Então ficou, e na Camaquense, assim, eu não vou nem dizer assim não valorizado, é que lá na Camaquense eu também tinha um outro caminho, né, o caminho era vendia, por exemplo, eu comprava espaço também na Meridional, enfim. Mas trabalhando assim também depois na comunicação, eu posso dizer que o Clique Camaquã é o local assim que eu mais fui valorizado, né? E que eu mais sou valorizado, né? Hoje eu sou valorizado. Se eu ficar até a meia-noite, 1h lá no ginásio fazendo um jogo, eu sei que eu tô ficando porque eu também sou valorizado, né? E aí mais do que isso, né? Nessa área, Lucas, eu não consigo só fazer. Eu tenho que mais que fazer, né? Eu tenho que me entregar, né? Porque é algo que eu gosto. Eu sempre digo, a hora que eu não tiver mais forças, eu vou parar, porque daí eu não vou fazer meia boca, né? Quem conhece sabe, o pessoal cobra muito, né? Mas tinha que fazer todos os jogos, que nem na prainha mesmo. Eu não consigo fazer todos os jogos, porque do jeito que eu faço, eu não vou conseguir. Então, agora ali no ginásio, consegui fazer 3 jogos, mas eu te digo, eu chego em casa arrebentado, né? Porque eu não consigo só fazer o jogo falado, né? Não vai lá falar, tu te entrega. Exatamente. Mas isso é nítido, cara, isso é nítido. Quem te escuta
né? É nítido, assim, de ver a forma que tu trabalha. E a entrega que tu tem ainda é maior na questão... Isso é legal até para comentar com o pessoal de casa que, cara, nós lá no ginásio, organizando a questão da Taça Camaquã, e aí cada rodada que acontece no outro dia, se a gente não mandasse, o Celinho entra em contato comigo, com o Marcos, né, com o Pires. Bah, olha só. Grande parceria, né? Bah, passa tal dado aqui que eu não tenho, né? Quem foi o craque aqui que eu acabei não anotando, ou o craque do primeiro jogo que eu ainda não tava. Bem que tu tá em todos, né? Tu não todos, mas tu tá lá. Mas a gente, e eu sempre digo assim, ó, eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Eu gostaria, mas também tu tem que te dedicar também um tempo à família, e eu aqui deixo claro, né, que quem mais eu acabo deixando às vezes de lado é a própria família, porque eu já deixei de ir em casamento, eu já deixei, por exemplo, hoje eu já andei, né, mas eu deixei há muito mais tempo de andar pela primeira vez de avião, em virtude, eu não vou nem dizer agora, né, que eu tô com o Clique, que é uma coisa mais profissional, mas antes que eu poderia ter deixado assim, mas que aquela vontade, aquele amor de fazer aquilo também acabava não deixando, né? Então, assim, eu sacrifiquei bastante, assim, né? Então, eu valorizo sempre a minha esposa, né? E na época, o meu filho, a minha filha, né? Hoje, meu filho tá casado, já tem minha netinha. Mas, às vezes, muitas vezes, deixei. Agora, por exemplo, neste final de semana que passou, eles foram a Glorinha para festejar, comemorar o aniversário da minha sogra, num local legal lá, e eu não fui, porque eu tava envolvido com o ginásio. Claro, hoje com um compromisso diferente, ali com o Vélez também, né? Mas eu fico assim, por isso que eu digo, quando não for para mim fazer com entrega, que eu não tiver mais essa vontade, como hoje eu não tenho, por exemplo, de jogar um horário de futsal. Se tu me convidar para jogar um horário de futsal, eu não vou ir. Não vou ir porque eu não tenho mais, as minhas pernas, eu não tenho mais esse preparo, sabe, entendeu? Então, eu não vou com vontade. Então, a hora que eu não tiver mais vontade para ir fazer um jogo da maneira assim, se eu for lá só pra fazer, vou ir só por fazer, eu não vou fazer. Aí eu acho que daí chegou a hora de eu parar, né? Claro que tá muito longe disso, se Deus quiser, né? Até um ainda, 50, vai fazer 53, tá louco? Mas acho que tem que ter essa... Eu sempre digo, o dinheiro em qualquer profissão, ele é fundamental, porque é do dinheiro que tu vive, é o que tu vai sustentar tua família, enfim, é isso aí. Mas, além dele, eu sempre coloco o amor pelaquilo que eu tô fazendo, né? Se não for desse jeito assim, eu sempre digo, não me convida que eu não vou, né? É o jeito que eu gosto. Celinho, muitas viagens, muitas histórias. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Conta pra nós uma indiada. Que tu lembra-se, uma indiada assim, fenomenal, que tu foi em função de um jogo e tu passou trabalho pra caramba, uma situação engraçada, alguma coisa. Todo músico tem indiada pra contar. Tem indiada, né? Não, tem várias, né? E uma tua aí? Tem várias mesmo. Tanto que essas histórias estão no livro, né? Elas estão no livro, vão estar no livro, né? Não tem o livro ainda, mas ele está sendo escrito. Entre várias histórias tem Que Lugar para Se Viver, né? É o título do capítulo, né? Eu não coloco o nome da cidade, porque assim, eu acho que eu não gostaria que ninguém também, assim, de maneira alguma menosprezasse Camaquã por uma situação ou outra, né? Então eu resolvi não colocar. Mas a gente foi num jogo, foi Alex Soares, o Silvio, e o Mário Lima foi naquele jogo. Naquele jogo acho que ele foi ainda, não me lembro. Ou era o Enon, uma coisa assim. Nós fomos no jogo e a gente tá indo. Isso era um domingo. E o Alex botou na cabeça que ele queria uma 0 hora dominical pra ler. Só que nesse lugar que nós já tava indo, nós já tava encontrando cidades pequenas, assim, à beira de rodovia, né? Aí eu disse, cara, a gente não vai achar uma 0 hora pra essa banda aqui. E ele, não, vamos chegar nesse tal lugar aí que nós vamos ter. Aí entramos nessa tal cidade. E, cara, não tinha ninguém. Se era domingo de manhã, devia ser umas 7:30 da manhã. Tu não encontrava uma viva alma na rua. Não encontrava ninguém. Esse cara, não tem nem ninguém na rua. Tu vai encontrar uma 0 hora aqui. E ele botou na cabeça que ele queria essa 0 hora. A gente não precisou andar muito e já tinha andado toda a cidade. E não encontramos assim a tal da 0 hora. Aí achamos a rodoviária, né? E eu disse, não, na rodoviária tem, capaz que não vai ter na rodoviária. Se tem uma rodoviária, tem a 0 hora dominical. A gente chegou na rodoviária, eu disse, não, vamos primeiro tomar um café, depois tu vê se tem a 0 hora, porque não vai ter a 0 hora, tu já vai querer ir embora.
Aí pedimos um café, tinha pastel, tomamos um café, ele perguntou pela 0 hora, o cara disse assim, cara, aqui não tem 0 hora aqui. Ainda mais domingo. Às vezes dia de semana aí que aparece algumas aí, dependendo, mas não tem. Aí tá, eu sei que virou uma gozação, a gente se arriando nele, né? E aí ele sai, e quando nós estamos saindo, o Silvio diz assim, cara, que lugar pra se viver, né, cara? Não e aí, a 0 hora. eu disse, pô, daí ficou, né? E tem outras várias, né? Tem várias histórias, né? Tem... idas nossas, né, Lucas, que a gente, dentro dessa trajetória, eu sempre digo assim, a gente pagou muito pra fazer algo, né? Por exemplo, a gente fez um jogo em São Paulo. De uma hora para outra, nós estávamos com o carro na estrada, fazendo um jogo em São Paulo. Lá no Canindé, Grêmio e Portuguesa. Foi o último jogo da Portuguesa na Série A. Nunca mais a Portuguesa jogou a Série A do Brasileirão. Foi nesse dia. Foi em 2013. Último jogo da Portuguesa na Série A. Nós fomos lá com a minha caminhonete, enfim, pagando. Foi eu, Alex, o Italgani foi também conosco naquela época, voltou depois de avião, mas foi conosco. E a gente fez o jogo. Só que nós chegamos lá, montamos tudo e recebemos a informação aqui da Camaquense que estava sem luz na Camaquense. Aí tu imagina tu foi no Canindé fazer todo um jogo e tu não poder trazer, tu não poder contar o que estava acontecendo lá. Mas o que aconteceu assim, eu soube dessa notícia e o Alex lá no campo não sabe que não tem luz em Camaquã. E eu disse pro Silvio, o Silvio não tava com nós. Eu disse, cara, não vou falar nada pra ele que não tem luz, eu vou deixar quieto e vamos seguir o jogo, eu vou narrar, porque eu ia gravar ele num gravadorzinho também que eu gostava, e depois já avisei, aí entrei em contato e deixei de só, eu vou seguir fazendo o jogo, a hora que voltar a luz, tu já coloca no ar e me avisa. E me avisa, só que daí eu tenho uma outra empolgação que eu sei que tá dando o jogo. Cara, a gente fez assim uns 40 minutos praticamente do primeiro tempo sem luz, sem nada. Só pra gravar. E o grande segredo da coisa é que nós tinha muito pouco equipamento. Nós não tinha retorno. Eu falava que o Alex não me ouvia lá. Então nós combinamos antes. Cara, exatamente, eu vou narrar. E o exemplo, quando eu te chamar, eu vou levantar o braço. Quando eu baixar o braço, tu fala, ele tá lá no campo do Canindé, lá atrás do gol, e eu tô na cabine. Os caras nos olhavam assim, né? Tava o Pedro Ernesto do lado, que foi narrar pra Gaúcha também, tava outras rádios de São Paulo. Todo mundo cheio de E eu, atenção, entrou o Grêmio, vai marcar, bateu pra fora, Alex Soares! E levantava o braço e largava aqui, e ele falava. E ele falava, quando ele fazia um gesto lá, eu sabia que ele parou, nós fizemos todo o jogo assim. E deu certo, né? Aí volta a luz, a gente faz o jogo. Aí depois fomos a Criciúma, fizemos Grêmio e Criciúma lá também, o Grêmio ganhou nos pênaltis, mas a gente queria fazer um jogo do Inter, né, fora, só fazia do Grêmio, só que surgiu um do Grêmio, Uruguai, Gran Parque Central, Libertadores da América, Grêmio Nacional, imagina só, do nada nós tava botando a caminhonete na estrada pra ir fazer Grêmio e Nacional pela Libertadores, e todo mundo sabe, eu sou colorado, mas eu não tinha problema nenhum em narrar e querer ver o Grêmio ganhar. Tu muda o teu pensamento. Tu não tem mais... Tu esquece de time. Pode esquecer. Tu quer por exemplo, como nós fazia dupla Grenal, eu queria que o Grêmio e o Inter estivesse ganhando. Quanto mais eles ganhassem, mais campeonato nós tínhamos pra fazer. Claro, quando dava um Grenal, o meu coração tava ali pelo Inter. Claro. Mas eu convido também quem quiser. Eu tenho 5 gols narrados lá no YouTube do Grêmio, no Grenal do 5-0. E qual quem é o canal do YouTube? Celeomar Garcia Sport Show. Celeomar Garcia Sport Show. Ele tá eu digo assim, eu não tenho atualizado mais, né? Mas tem vários vídeos lá. Então eu sempre digo, cara, o dia que tu quiser assim achar que eu não fui profissional narrando a dupla Grenal, tu escuta os gols lá do Grenal e sem tu saber, eu duvido tu dizer que eu sou colorado. Eu narrei os 5 gols do Grêmio como se fosse talvez até um gremista. Mas a gente vai no Uruguai e a gente transmitia, Lucas. A nossa transmissão era num telefone assim chamado Ruralcel, né? Que dava pra botar um chip de celular. Na época a ligação da TIM era 25 centavos. Tu falava infinito por 25 centavos. Então nós narrávamos os jogos todos aqui no Brasil, eu digo, com 25 centavos. Toda a narração. Se caísse a ligação e tivesse que fazer uma nova, era mais 25 centavos. Mas era 25 centavos. Só que lá não dava desse jeito. Lá tu tinha que ter crédito no celular.
E aí a gente pensou, mas quanto de crédito a gente tem que ter para transmitir um jogo inteiro, de 90 minutos? E fomos colocando, né? Aí o Alex conseguia um apoio aqui, botava R$200, conseguia um apoio lá, nós botava no chip, fomos indo. Aí eu olhava assim, às vezes me entrava um dinheiro, eu vou botar mais 100, vai que não dá, né? Botava, eu sei que nós devemos ter levado uns R$500, R$600 de crédito no celular, no coisa. Chegamos lá para tentar fazer funcionar, fomos pro hotel, foi eu, Silvio e o Alex. Fomos no estádio. Chegamos no estádio. Eu passei 2 semanas fazendo credencial, escrevendo ali em espanhol, né? Traduzindo no Google, mandando pra fazer credencial pra não ter medo de chegar lá e não poder ser barrado. Cara, se eu tivesse chegado lá e nem conversado com eles, eu entrei de qualquer jeito, sim, não pediram nada. Só que não tinha cabine. E então as narrações eram todas na arquibancada. Só tava nós do Brasil, só nós da Meridional, eu, Alex e o Silvio, e Pedro Ernesto e a equipe da Gaúcha. Só. Do Brasil era só. Os outros tudo transmitindo por off-tube, né? No estúdio. Os repórteres lá no campo, lógico, a Guaíba tinha repórter no campo, mas narrador do Brasil era eu e o Pedro Ernesto. Que honra, eu e o Pedro Ernesto. Aí ele disse assim, que hora é o avião de vocês de volta? Eu disse, mas que avião, rapaz? Nós estamos de carro. Ele, mas vocês são loucos. Eu disse, louco não temos dinheiro, é só isso. E aí, cara, a gente faz o jogo e aí a gente tenta ali pra poder ajustar, né? A gente chegou um dia antes, não conseguia acertar a ligação, eu tentando ligar pra minha esposa, mas eu sei que eu consigo a ligação. Eu disse, não, deu certo. Aí eu disse, cara, falei pro Silvio, vamos entrar no ar quando faltar uns 7 minutos, assim, quando o Grêmio já estiver entrando no campo ali pra começar o jogo mesmo, a gente entra no ar pra gente não fazer aquela resenha antes, porque meia hora podia quase nossos créditos, né? Então entramos faltando 5 minutinhos, quase nós entramos no ar. E eu disse pra minha esposa, tu escuta aí, que depois eu vou te ligar. Durante o jogo não adianta tu me falar, vamos torcer que tá recebendo, que tá dando tudo certo, né? Fizemos o jogo, cara. Eu fiquei assim, eu tava 2 metros da torcida do Nacional, mas eu disse, azar, eu não pensava nas consequências. Se o Grêmio fizer gol, eu vou rasgar o grito e azar. Não tô nem aí, o máximo que eu vou fazer é apanhar. E aí o Grêmio faz o gol com o Riveiros, né? O Grêmio ganhou de 1-0, o gol do Riveiros, e eu narrei o gol assim. Bom, o Pedro Ernesto tinha parado de narrar o gol e eu continuava narrando, né? Gritando. Mas, cara, todo mundo tranquilo mesmo, torcedor uruguai, assim, sem nenhuma rusgas, nada. Terminou o jogo e logo em seguida nós paramos a transmissão e fomos pro hotel. Pra depois nós sair pra comer uma coisa, que devia ser perto de umas 11h30, quase meia-noite. Assim, a gente já tinha marcado um lugar lá pra ir jantar. Tá, e vocês tinham certeza que... Até então eu não sabia se tinha chegado lá, né? Não sabia. Sim, não tinha... A galera do Brasil... o crédito a gente sabia que tinha, porque não tinha dado sinal de que a linha caiu, né? Mas eu não sabia como é que tava chegando lá. Se a rádio podia estar recebendo, mas a rádio não tava transmitindo por alguma... Não sabia. Quando eu entro no hotel... Eu armo de novo ali, que era só abrir ele, liguei pra minha esposa, falo pra ela, e aí, o jogo saiu? E ela, não, todinho, perfeito, tudo bom, legal, então tá, a gente vai sair pra Jan. Terminou os créditos. Não deu 1 minuto de ligação a mais. Então, se nós tivéssemos começado um pouco antes, nós ia se frustrar porque ia terminar a ligação, né? Porque eles chamam em Roan, né? Que eles dizem, não sei como é que é o nome que eles dizem, aquela ligação que é estrangeira. Então, gasta bastante, né? Mas foram aventuras assim que eu digo, cara, hoje valeu a pena. Aí eu vou chegar no jogo do Inter, que foi o primeiro, né? Que, eu já ia te perguntar, eu já vi uma foto tua narrando um jogo, tu acha que tu tem nas tuas redes sociais uma foto tua lá no Beira-Rio, não tem? No Beira-Rio, vários. Não, no Beira-Rio, vários. Eu narrei vários jogos no Beira-Rio, Grenal, narrei em Caxias, quando o Inter tava reconstruindo o Beira-Rio, narrei na Arena. O único estádio que eu não narrei é no Olímpico aqui, porque o Grêmio já tinha saído do Olímpico quando eu comecei. Mas esse jogo que eu levo como importância do Inter, aí eu falo os jogos de fora, né? Foi em Santos, a gente foi a Santos. Quando eu tô indo pra Santos, eu tô indo porque a gente vai cumprir mais um jogo e dar aquele presente pro torcedor colorado também, porque a gente tinha feito já 3 do Grêmio, fora, né? Eu digo fora daqui, aqui a gente fazia toda hora. Tinha feito em São Paulo, Criciúma e Montevidéu lá no Uruguai. Então a gente ia fazer o do Inter lá, a gente tinha marcado pra fazer um em Chapecó, não deu, né? A logística não deu, vamos a Santos. Quando eu tô indo, eu descubro que o Inter nunca na história tinha vencido o Santos na Vila Belmiro, nunca.
nunca havia vencido. Eu disse, cara, já pensou se nós estamos aqui para narrar a primeira vitória na história do Inter? E foi bem na época do caso do Aranha, que deu aquela confusão que o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil por causa do racismo com o goleiro Aranha. E aí nós chegamos lá e o gaúcho não era muito bem-vindo, porque não interessava se era o Grêmio, que foi com o Grêmio, mas sendo gaúcho, era a imprensa também, e a gente estava um pouquinho com medo de ser hostilizado, mas no fim não teve, né? A torcida lá xingava o torcedor colorado em razão daquilo ali, embora tenha sido com o Grêmio, né? Mas eles alocavam aos gaúchos, né? Mas eu sei que nós estivemos lá e eu narro a primeira vitória do Inter na história, né? Uhum. Então aquilo ali marcou demais, sabe? Então foram assim... Então eu volto a dizer que são experiências que vão ficar pra vida toda, né? Vão ficar pra vida toda. Aí o cara disse, tá, mas o que tu ganhou? Nada. Perdi. Em termos, né? Se eu falar financeiramente, perdi. Mas ganhei em vivência, ganhei em experiência. Hoje eu posso dizer. Tu imagina, daqui a pouco quem não me conhece vai dizer assim, não, mas como assim? Tu tá brincando comigo? Tu não narrou uma Libertadores, nada. Não narrou. Eu disse, não narrei. Narrei a final também, narrei o primeiro jogo do Grêmio aqui contra o Lanús, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores. A minha primeira partida de dupla Grenal foi Grêmio e Corinthians, 0-0, Copa do Brasil, e é aquele lance que todo mundo conhece do Pato, que ele cobra o pênalti nas mãos do Dida. Aquele jogo foi a minha estreia dentro da arena, né? Foi o primeiro jogo de dupla Grenal, que aí eu comecei a ver, pô, o Paulinho tinha razão, cara. Ele disse que eu ia narrar jogos da dupla Grenal e eu narrei, né, cara? Então é muito legal, assim, é muito legal, tem muita coisa, né, e são momentos, assim, que a gente viveu e que eu digo, não me arrependo, né? Não me arrependo, acho que eu sempre destaco que se eu tivesse que voltar, se Deus dissesse, ó, vou te dar mais uma oportunidade de tu voltar, mas assim, tu tem que fazer tudo que tu fez, melhorar ali alguma coisinha que tu acha que possa, te dou essa chance de tu melhorar o que tu acha que errou ali, mas não pode mudar muito, tem que ser isso aí. Eu disse, não pode me mandar de volta que eu quero. Tá, deixa eu contar uma coisa pro público. Ô Felipe, quanto tempo a gente tem tempo ainda? A gente tá com 51 minutos. Ah, tem tempo ainda. Maravilha. Tu é um cara que tu faz a tua narração, né? Seja numa arena, seja num Beira-Rio, seja na Santa Alta, seja aqui no ginásio. E tu chega em casa e escuta tudo de novo, né? Escuto tudo. Eu chego do ginásio, eu chegava do ginásio. Tem gente que escuta o áudio que manda, ele escuta o jogo inteiro. Escuta o jogo. E eu aprendi, tu sabe, que eu, assim, eu sempre digo, eu aprendi escutando. Porque desde o tempo do Guarani, primeiro eu comecei a gravar pra, tipo assim, porque como nós não tínhamos muito recurso também, mesmo na época da Camaquense, até da Tapense, então eu gravava num gravadorzinho que eu tinha, e eu voltava então escutando também para aquele tempo ir passando. E aí aquilo foi pegando e ele se tornou uma referência quando a gente começou a subir a serra para fazer os jogos do Inter, principalmente, que o Inter estava sem o Beira-Rio, então todos os jogos do Inter era no Centenário. Então a gente subia a serra e eu botava o jogo na volta. E eu lembro que o Talgani ficava brabo, porque ele não gostava de ouvir a voz dele. E diz, mas Talgani, todo mundo, eu também não gosto muito de ouvir a minha voz, porque a gente se sente meio assim, uma coisa é tu ouvir a voz do outro, uma coisa é tu ouvir a tua voz. Mas é aqui que tu vai perder esse teu né que tu não para de falar. Ele falava 1000 né na transmissão. E ele não. E aí um dia ele ouviu, ele, minha nossa senhora, tô com vergonha de mim. Eu falo mesmo. Eu disse, mas claro que fala, mas é tu ouvindo que tu vai soltar de vez em quando algum mais. Porque senão é normal tu ficar né. Então ficava uma coisa, pra quem tá escutando, vai se tornando chato se tu não vai corrigindo. Então por isso eu comecei a escutar, né? E aí ele foi indo, então hoje eu cheguei aquele dia do ginásio, eu até fiz uma postagem, né, que às 2h15 eu tava escrevendo aquela postagem, né, e aí depois eu tava escutando o jogo, e no outro dia eu tinha que ir cedo lá pra confraternização, mas eu escuto, reescuto, né, tem transmissões, assim, tem narrações que tipo assim, eu digo, essa aqui foi boa demais mesmo, gostei mesmo, tem algumas assim que por uma situação ou outra, eu digo, essa aqui não foi aquela assim que me cativou, né, mas tá valendo, né. E então é legal, mas escutar
se escutar, né, se ouvir é importante, né, para te poder ter uma melhora, né? Eu acho que tu só vai aperfeiçoar desse jeito, né? E a sequência, né? Não tem como tu não melhorar na sequência, né? A sequência agora mesmo, pô, a gente tava narrando ali todos os dias quase, né? Então, aí ajuda, né? Que nem tu praticar, né? Tu dirige todo dia, cada dia tu vai melhorando mais, né? Então, essas situações. Cara, muito legal ouvir tuas histórias, assim. Eu te confesso que eu já tô... Né, a gente já tá no aguardo do teu livro, cara. Tu vai ter que dar um jeito de finalizar esse teu livro. Só que assim, olha, pelo que tu tá falando, cara, tu tem ainda muita história pela frente. Tu sabe? E eu procurei fazer esse livro, Eu Lucas, quero ver assim, terminar esse livro. Eu quero fazer esse livro assim, eu quero fazer ele, vamos supor, eu tentei pegar por mim, a maneira que eu gosto de ler. Tipo assim, eu gosto de ler histórias curtas. Então ele vai ser um livro com capítulos. Um exemplo, tu vai pegar, tu vai abrir ele, tu vai olhar o início de tudo. Tipo umas crônicas. Exatamente, aquilo ali. Rapidinho. Aí tem essa, né? Que lugar para se viver. Máscara de Gás é uma história que a gente tem também, que tá no livro, né? A rodoviária é logo ali. Essa da rodoviária é logo ali. É uma briga que aconteceu de verdade. A briga eu digo de rusgas. E o Alex, depois de várias cervejas, porque nós tínhamos prometidos de ir a Livramento, e eles queriam me pagar a tal da parrilha que eu nunca tinha comido, né? Parrilha lá. Aham. Só que nós prometemos assim, ó, vamos comer a parrilha meio-dia, e depois que nós sair dali até o hotel Livramento, que era o que nós ia ficar, nós vamos tomar uma cerveja de litrão em cada lugar que nós encontrar aberto. Porque o jogo do Guarani era só no outro dia. Era só no domingo, nós tava sábado lá. Nós saímos lá no lugar, a gente tomou 3 litrão, né? Nós éramos 3, tomamos 3 litrão. Uhum. A gente saiu dali, no primeiro lugar que nós paramos, nós saímos dele pro hotel. Porque nós tomamos todas ali mesmo, né? Nós não paramos mais nos outros lugares, porque a gente tomou todas ali, né? Não saímos mais dali. E no hotel, a gente, antes de subir, fomos tomar mais umas. E aí teve um desentendimento do Alex e do Enon, né? Só que os dois estavam assim, ó... eles estavam só pra ir dormir, né? E o Alex ficou brabo. E quando veio... Ficou brabo e eu tentando apaziguar. Mas assim, aquela briga que tu sabe que é uma briga de irmão, que logo em seguida vai se ajeitar. Aquela discussãozinha. Por uma coisa aqui, outra ali. E o Alex sai, ainda bem que foi dormir esse louco, agora vai se acalmar. E o Enon já tava quase indo. Não dá 5 minutos, volta o Alex cheio de mochila nas costas. Eu disse, ué, cara. Eu disse, o que é isso? Ele, não, vou embora. Vou embora. É logo ali. Vou embora. Cara, e a rodoviária era na esquina. E aí ele olha pro Enon assim, diz assim, não, eu vou embora, Enon. E o Enon assim... A rodoviária é logo ali. O Alex sai e eu disse, o que eu faço, cara? O que eu faço no meio de 2 amigos? Mas não dá 5 minutos, Alex. Eu só não vou embora porque a rodoviária tá fechada. No outro dia tava tudo legal, né? Mas é a bebida, né? Mas são várias histórias. Essa história tá no livro também, né? Tem outras, tem várias, né? Então o livro, assim, o que eu te digo? O negócio é eu parar e escrever. Porque como não são histórias que aconteceram, nada é inventado, claro, alguma coisa ilustrada, aumentado um pouquinho, diminuído outro pouco, mudando nomes, né, por algumas situações. Sim. Mas é rápido, na verdade só falta eu parar e escrever, né? Mas eu volto a dizer, quando chega a feira do livro é que me bate porque eu penso, podia estar lançando meu livro agora, né? Então eu vou ter que fazer um capricho e lançar ele, né? O nome já tem, né? Pelas Jornadas Esportivas da Vida. Mas tu vai ter que achar um tempo, mas... o brabo é esse tempo. Esse que é o brabo. O cara, né, que respira esporte, né? A gente tá numa região hoje que cada vez mais aparecem novos campeonatos, novas possibilidades, né? E tu é um cara apaixonado pelo esporte, tu tá inserido em tudo. Sim. Né? Tá inserido em tudo. E assim, ó, eu sempre digo assim, ó, e agora no amador principalmente, eu costumo dizer que o Giovanni vai ali comigo, né? Me ajuda, gosta da coisa também. E eu sempre costumo dizer pra ele assim, cara, a gente tá tratando... Cara, por exemplo, quando a gente faz o jogo do Vélez, o Vélez é um outro estilo, é profissional. Pode ser cobrado um pouquinho mais, se tu quiser, mas sempre com respeito. Tu sempre tem que tu tem que respeitar o cara que tá do outro lado. O amador mais ainda. É preferível tu exaltar o que ele fez de bom e deixa passar reto aquela coisa ruim, porque ele vai sentir.
Porque não adianta daqui a pouco tu ficar te queimando, porque às vezes também o cara trabalhou o dia todo, tá cheio de problema, não é um profissional, foi lá, errou realmente, e aí tu vai expor o cara demais dentro de uma transmissão. Então a gente tem esse cuidado também, né? Claro, não deixa de falar o que tá acontecendo, mas com cuidado. Eu prefiro sempre exaltar aquela pessoa que fez o bom, aquele que fez algo que agradou. E como eu sempre digo assim, eu também não tenho inimigos na minha vida, mas como todo mundo, como todo ser humano, tem aquele que gosta mais de ti, tem aquele outro que não te conhece e já faz um juízo de ti. Nunca conviveu contigo, mas já, não gosto muito daquele cara, mas nunca conviveu contigo. Então, eu surpreendi muitos nessa taça agora, de pessoas até que tiveram problemas comigo em rede social, porque eu era muito também fervoroso na rede social, né? Arrumei muita briga na rede social, agora eu tô calmo. O Eduardo disse que eu não posso brigar na rede social, então eu não brigo mais, né? Eu não vejo nem eu discutir em rede social, mas eu discutia bastante. Então, pessoas até que discutiram comigo em rede social e chegava lá no jogo e eu exaltava ele como se ele fosse o Maradona, o Messi, o melhor goleiro do mundo. Porque pra mim não interessa o que passou, o que vale é o que eu tô falando, o que ele tá fazendo ali, entendeu? E não guardo mágoa de ninguém, né, entendeu? Então tô ali, então eu digo muito pra ele, eu dizia isso pra ele, cara, aqui é a tua chance de tu fazer muito amigo mesmo, porque o cara tá aqui, cara, esses caras aqui hoje tem tudo aquilo. Eu tava olhando ali a nossa transmissão, tava olhando a de vocês, o pessoal fazendo os recortes, colocando, isso nada tinha antigamente, né, cara? Hoje eles têm isso, né? Hoje eles têm essa possibilidade, né? De estar se vendo, de estar mostrando mais adiante para um filho, né? Por exemplo, eu tenho um gol na minha história, assim, espetacular, né? Que valeu o título. Mas só vai acreditar em mim quem tava lá na hora ou quem quiser acreditar no que eu tô falando, né? Porque não tem imagem. Não tem imagem, né? Entendeu? Então, mas então as pessoas, eu sempre digo que tem que valorizar hoje, assim. É importante que também os atletas valorizem, né? Porque hoje tem essa possibilidade, né? E também a alegria, assim, que eu sinto também é de hoje, assim, eu não me importo muito com essa situação, mas eu também fico feliz em saber que hoje, por exemplo, o programa Hora Verde do Esporte, que eu comando, ele é a referência na nossa região em relação a esporte amador, esporte da região. Claro que ele sendo a referência é sinal que eu tô atingindo o meu objetivo, que é levar a informação. Porque também não adianta eu fazer toda uma informação e ninguém acompanhar, né? Não vai valer a pena, né? Então, quando tu tem o retorno, né? Entra a credibilidade que tu tem hoje perante todos nós que gostamos de esporte, né? Cara, tu quer saber alguma coisa? Ou tu ouviu um comentário esportivo, né? Alguma coisa meio duvidosa. Quem foi que falou? Foi Celinho. Não, então tá. Tá entendendo? Foi o Celinho que falou. Não, então o cara acredita, o cara sabe que... E hoje, né, Lucas, nesse meio de rede social, né, de influencer, um exemplo, hoje a gente vê esses caras, assim, que são ligados. Um exemplo, eu sempre curti muito o Baldasso, por exemplo, assim, mas ele foi para um lado que ele prefere mais atrair o público dele de uma outra maneira. Então hoje eu não sei o que ele tá falando, se é verdade, não é nem questão de ser verdade ou não, mas se é uma coisa séria ou não. Eu sinceramente hoje eu não consigo me ver fazendo isso, sabe? Eu vou ser um comentarista, assim, que eu vou falar bem do Inter para atrair os colorados e vou falar mal do Grêmio para os gremistas, quando o Inter for mal, eles irem lá acessar minhas coisas pra se arriarem. Eu não consigo fazer isso, sabe? Porque daí eu vejo assim, pô, cara, principalmente esses caras que estudaram bastante, mas não tô dizendo que ele não possa fazer, não é isso. Eu não consigo me ver fazendo isso, né? Não consigo me ver, assim, por exemplo, fazendo um esporte por humor. Um esporte, assim, que vai atrair o cara porque eu fui lá e falei ou inventei, e se inventou, pior ainda, né? Que aí se tu tentar uma credibilidade falsa, né? Inventando, então eu prefiro, assim, né? Que as pessoas sigam ou acompanhem, sabendo que tu tá mais próximo da verdade. Pode errar, todo mundo pode errar, né? Mas não tu jogar alguma coisa no ar, assim, e nesse meio eu já subi muita coisa, assim, que eu poderia, por exemplo, vou largar na frente. Eu vou largar na frente e vou sair com essa notícia, porque ela vai ser verdadeira. Mas o quanto que eu vou atrapalhar a pessoa,
ou quem largou, ou quem me deu essa confiança da notícia, entendeu? Então eu vejo muito isso, né? Eu não vou longe. Agora o Vélez, quando foi fazer aquele anúncio que ele ia ir pra Liga, eu já sabia há muito tempo. Eu poderia ter dito, mas eu sabia que tinha toda uma situação que poderia chegar mal no jogador. Pô, mas por que se eles estão na Liga nem nós subimos, nem pra nós foi falado, entendeu? Então, depois a gente foi chamado no vestiário lá, pelo Gibi, por todo mundo. Então, essas pequenas coisinhas assim que eu não vejo vantagem, assim, pra mim não vai mudar a minha vida. Ah, eu ser o primeiro, eu tenho que fazer... Eu não me importo também ser o primeiro ou ser o último. Eu tenho que procurar fazer o melhor, né? Eu sempre digo, a notícia pra mim não tem problema. Se eu fui lá no ginásio, eu quero fazer bem feito. Não é assim, vou fazer de qualquer jeito, mas fui o primeiro a fazer. Não tem problema que o outro faça primeiro. Mas eu quero que quando a pessoa lê o meu, ele leu com um conteúdo um pouco a mais, né? De alguém que estava lá. Não foi só, por exemplo, o resultado, né? Então, essas coisas assim que eu tenho trilhado, né? Pra tentar levar o melhor, né? Sério, e com certeza... o teu caminho que tu tá trilhando tá muito bom, tá super correto, né? Não é à toa, o resultado a gente vê no dia a dia, né? O resultado do trabalho que tu desenvolve perante o esporte. Tu vê no dia a dia com a tua audiência, com a tua credibilidade, né? Aquilo que eu falei, fica sabendo de tal coisa esportiva, tá, mas quem disse? Foi o Celinho. Não, então tá. Tá entendendo? É aquela história. A gente tem... sai uma notícia. Tá, mas tu viu aonde isso aí? No clique. Bom, não, então tá. Sabe? Porque o cara sabe que são pessoas que trabalham de forma correta, né, com informações verdadeiras. Lançam a informação somente quando tem a certeza, sabe? A fonte, Sim. Tudo certinho. Então isso aí é uma coisa que... É um trabalho que tu não tá fazendo isso desde ontem. E tu tem que procurar sempre, né, Lucas? Eu sempre digo, tem que procurar, assim, ao máximo, a preservar algo pro futuro. Tu não pode pensar só no momento. Eu já tive situações que se eu pensasse no momento, hoje eu não teria coragem de estar na frente de algumas pessoas, entendeu? Porque eu tive a oportunidade de, naquele momento, talvez ganhar algo a mais, eu digo, me levar um pouco a mais, mas eu ia machucar pessoas que não precisavam ser machucadas. E hoje eu tenho essas pessoas têm o maior respeito por mim, sem saber que eu poderia ter... Eu não ia fazer nada de errado, não era errado, mas não tinha necessidade de eu fazer. Mas talvez eu ia me promover, entendeu? Ia ser algo bom pra mim. Mas eu não vejo desse lado, né? Eu acho que eu quero passar, e eu sempre digo assim, eu falo pro meu filho também, que o que eu quero é daqui uns anos... que eu não estiver mais aqui, lógico, todos nós uma hora não vamos estar mais aqui, eu quero é que as pessoas que estiverem, por exemplo, na prainha, num jogo de futebol na Santa Alta, numa hora ou outra elas lembrem, assim, elas olhem para alguns e dizem, mas o Celinho fazia tal isso, ele faria isso, ele fez isso. Pra mim, essa recompensa aí já tá mais do que bom. Mesmo que eu já não vou estar mais aqui pra ver, mas não tem problema. Eu sei que alguém vai estar vendo, alguém vai estar lembrando. Como eu lembro hoje, né? Das pessoas que passaram e foram importantes, né? Luiz Renato Barbosa, o Cardial, que eu tive grande amizade, né? E se eu começo a falar aqui, eu vou me esquecer de muita gente, né? Mas o Bagé, que sempre acreditou em mim. O Bagé tinha todo aquele... Pra quem conhecia ele, o Bagé era um cara, assim, explosivo. O Bagé é um cara que eu sempre digo, se ele gostava, ele gostava. E se ele não gostava, ele dizia pro cara que não gostava. Eu dizia pra ele, tu tem esse defeito, Bagé. Às vezes é bom é não dizer, pra te não... Ele, não, se eu não gosto, eu já digo na cara. E ele daí de cima de ti, eu gosto. Ele dizia pra mim, né? Então, assim, sabe, foram pessoas que... E aí tem, né, uma amizade espetacular com o Alex, né? O Alex Soares é meu irmão, né, cara? Hoje, apesar dele estar no outro local, a gente fez muita coisa junto. Encontrei ele no almoço agora. Sim. É meu irmão, né, cara? Aquele ali é irmão. E hoje, assim, eu volto a ressaltar, ali no Clique, é como eu disse lá no início, né? É o lugar que eu me sinto valorizado, né? Eu tenho liberdade para fazer a minha parte esportiva, né? Claro, dentro das regras da empresa, né?
né? Todo mundo tem que ter suas regras também, né? Mas eu digo assim, eu tenho liberdade para o que é bom e o que é produtivo eu poder fazer, né? E sou valorizado também hoje, assim, digo que sou valorizado. Talvez, a gente sabe que o futuro é outra coisa, mas eu não me vejo, assim, hoje saindo do Clique para outro lugar. Acho que se o dia que eu achar, assim, que eu parei mesmo, né? Que eu acho que ainda vai demorar bastante tempo, né? Mas é um local, assim, que eu sempre digo, o brabo é quando tu tá num lugar, assim, e tu... Por mais que tu possa pensar assim, mas eu posso estar em outro lugar. Não, mas hoje eu não me vejo em outro lugar, né? Não me vejo. Mas Pará, com certeza, não, o Celinho é um cara que, se a gente vai fazer uma reunião para organizar um campeonato, um congresso técnico, né? Quando vê quem chega lá para saber das informações, para depois no outro dia, na jornada esportiva, comentar como foi, o Célio Omar Garcia tá lá no congresso técnico para saber das informações. Então, presente, né? Tu tá lá presente para saber das informações. Então, isso é muito legal. Cara, chegando aos ritos finais, né? Porque deu vontade de saber muitas histórias que vai ter no teu livro, mas ainda não é esse o intuito, né? Tu tem que... Depois a gente tem que saber, tem que comprar o teu livro para ler as tuas histórias, né? Mas, cara, chegando aos ritos finais, assim, qual é a mensagem que tu deixaria profissional ou mensagem de vida que tu deixaria para quem gosta de esporte, né? Para quem, né, vive o esporte ou de forma prática, ou nos bastidores, ou na questão de organização, né? Uma mensagem que tu queira deixar aí, né, nessa tua experiência que tu tem esportiva, que não é pouca. O Lucas, a questão assim, se eu for falar para quem gosta de praticar o esporte, eu gosto de praticar o esporte. Mesmo que tu goste de praticar o esporte, se tu gosta só de praticar por saúde, por exemplo, vai fazer com certeza também com amor, não tem dúvida disso, né? Vai fazer também porque aquilo ali também é bom para a saúde. Mas eu digo para quem gosta de praticar, participar de competições, compromisso, responsabilidade. Hoje em dia a gente não tem visto tanto isso, né? Por N motivos, né? N motivos. Mas principalmente o compromisso, o comprometimento, a responsabilidade, mesmo que não seja uma prática esportiva que vá te trazer um retorno financeiro. Se ele for te trazer um retorno financeiro, aí mais ainda. Aí mais. Mas dentro de tudo isso aí, amor, tu tem que ter vontade de fazer aquilo. Eu sempre digo, né? Se tu não tiver vontade, eu não vou ir num local ou num lugar que eu não me sinto bem ou que eu não goste. Não que aquilo seja ruim, não é que seja ruim. Por exemplo, eu não gosto de pádel, só um exemplo, só vou dar o pádel como exemplo. Não é que o pádel é ruim, é que daqui a pouco, eu não gosto do pádel. Mas se eu for fazer, ou praticar, ou participar, eu tenho que ir com vontade. E se tu vai participar de uma competição, tu tem que ter comprometimento. E se tu vai, por exemplo, trilhar esse lado de rádio, vamos falar na área, né, de rádio, de jogos. Eu falei agora com um rapaz esses dias lá, ele tava dizendo que ele narra rodeio e ele tem um sonho de narrar futebol. Eu disse, cara, se tu tem sonho de narrar futebol, é só tu botar em prática. É só tu botar em prática, entendeu? Quem tem que acreditar em ti é tu. E ter a oportunidade, é lógico, né? Mas hoje, com o celular na mão, qualquer um tem a oportunidade. Tu já tá fazendo, né? Eu narrava sem nada, lá no início, na beira da quadra, sem nem transmissão, né? Assim, sem ninguém olhando, só para as pessoas que estavam na volta. Então, eu acho que assim, primeiro de tudo é amor, né, Lucas? Tem que ter amor. Se tu não tiver amor, e eu sempre digo, se eu perder essa essência, que é a vontade de fazer, de sair de casa 8 horas da manhã, por exemplo, numa terça-feira, e retornar só no outro dia, porque eu não vou em casa durante todo o dia, retornar só na quarta, por exemplo, já 1, 2 da manhã, e eu for só por ir, eu não vou mais. Porque eu tenho que ter um algo a mais. Eu não consigo me ver só pelo financeiro. O financeiro, eu volto a dizer, ele é super importante. Sem ele, também tu te desmotiva de ir, é lógico. Mas só por ele, assim, tu não vai entregar um trabalho, assim, um produto. Tu não vai entregar. Por mais eu acho assim que qualquer profissão. Se tu for um pedreiro, tu vai fazer o teu trabalho com amor também, porque tu quer entregar o melhor, né? Tu tá ali, tu é profissional, qualquer área, né? Então eu acho, assim, que a palavra que vem na frente é amor, é entrega, né? Naquilo que faz. Então, essas foram as palavras e o conselho do Celinho.
Cara, concordo contigo plenamente, né? A gente tem que estar... Tem que ter entrega no que faz, né? Tem que ter entrega no que faz. E a gente só consegue ter entrega, né, se tiver amor. Verdade. Pelo que faz. Então, cara, fechando esse programa de hoje, eu quero te agradecer, né, mais uma vez a tua presença aqui com a gente. Né? Fazia horas que nós íamos conversando lá no ginásio. Vamos combinar um dia lá para ir lá no nosso programa, cara. Vamos combinar um dia. A gente quer te levar, você quer ir. Esse dia chegou. Né? Verdade, dia chegou. show de bola. E eu agradeço demais mesmo. Então, cara, muito obrigado por estar com a gente. E vamos ver, de repente 2025, 2026, né, ô Felipe? O homem não vem aí lançar o livro dele, né? A gente fazer um programa folheando alguns capítulos ali, deixando a galera na vontade, olha aí. Não, ele já tem uma boa parte escrita, falta pouco. Então. E aí a gente quer aproveitar e agradecer mais uma vez, então, finalizando o nosso programa, agradecer a nossos patrocinadores, Água Mineral Itaara, Delta Energia Solar, Doces Finos Berola, né? Doces de Pelotas, Factory Beer, né? Esse chopp maravilhoso que a gente apreciou durante o nosso programa de hoje, Vonan Engenharia, Pódio Sports Bar, X do Raio, Sportline e Passo a Passo Calçados e Comercial Astral. Muito obrigado a todos os apoiadores que estão com a gente. Se quiser nos apoiar, tá assistindo, achou legal, achou a iniciativa legal e quiser nos ajudar também, entre em contato com a gente, que a gente tem com certeza uma condição muito bacana que cabe no teu bolso para a gente, né, negociar aí e colocar a tua marca no nosso programa também. Celinho, aquele abraço. Valeu. Tá? Fica com Deus. E ó, já fica o compromisso aqui, hein? Vamos lançar o teu livro, tá? Quando tu tiver, tu vai voltar aqui nessa mesa, tá? Se Deus quiser, com estúdio novo, né? Que 2025 nos aguarda aí com alguns planos grandes aí. E tu vai voltar aqui pra gente conversar sobre o teu livro e tu vai mostrar algumas coisas aí. E se for pro gol, me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Bom, Celimar Garcia, muito obrigado. Valeu, gente. Valeu, Felipe. Até mais, galera. Até a próxima.